Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Que prazer estar aqui de novo com vocês numa quarta-feira gelada aqui em São Paulo. Tá gelado demais esse frio aqui, essa frente fria que chegou. Imagino que no resto do país também, né? Bom, vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai começar aqui o nosso webinário de agosto, né? E eu recebi 4 questões de vocês e a gente vai então desenvolver essas 4 questões aqui ao longo dessa próxima hora, combinado? Vamos lá então para a primeira questão? Bom, gente, então aqui um professor que dá aula aqui para crianças entre 5 e 8 anos, né, pediu para que eu fizesse um resumo das principais características do desenvolvimento dessas crianças, e eu vou aproveitar e vou, a partir desse resumo que a gente vai trazer aqui sobre o desenvolvimento dos 5 domínios, né, se a gente for considerar aí os 5 domínios do desenvolvimento, eu vou colocar aqui algumas sugestões, cuidados que vocês têm que ter na prática pedagógica de vocês, tudo bem? Vamos lá, então? Bom, gente, então assim, esse grupo etário entre 5 e 6 anos, ele compõe a primeira infância, né? Mas a criança aí, a partir de 5 anos, a gente já identifica muitos comportamentos que vão se aproximar do tipo de pensamento, do tipo de movimento, enfim, da segunda infância, né? Então, são, assim, comportamentos aproximados, mas tem algumas peculiaridades que eu acho que vale a pena a gente conversar, e por isso eu estou apresentando essa tabela para vocês, dividindo esses 2 grupos etários, tá bom? Para a gente ir conversando sobre a transição de algumas manifestações de uma faixa etária para outra. Bom, pessoal, essa criança aqui entre 5 e 6 anos, ela já se apropriou da inteligência simbólica. A inteligência simbólica, a criança vai se apropriar mais ou menos em torno de 2 anos, né? O que seria essa inteligência simbólica? É a capacidade que a criança passa a ter de representar. Representar é quando eu substituo alguma coisa por um símbolo, né? O símbolo, na verdade, é alguma coisa que eu vou utilizar para substituir algum outro conceito, alguma outra ideia, enfim, né? Então, quando a gente, por exemplo, olha uma foto de girafa, embora a gente não esteja na presença desse animal, a gente imediatamente remete a esse animal. Então, nesse caso, esse registro fotográfico, ele está substituindo o animal. Se eu simplesmente disser a palavra girafa, vocês imediatamente vão remeter a esse animal. Então, percebam como, à medida que a criança vai se desenvolvendo, esses símbolos, eles vão ficando mais elaborados, né? Se para a criança pequenininha, de 2 anos, era necessário a imagem, à medida que ela vai se desenvolvendo, né, esse pensamento ele vai se tornando mais elaborado, a fala, né, ela passa a ser um recurso simbólico mais utilizado. E aí, gente, na hora que a criança chega na segunda infância, a fala, ela passa inclusive a poder ser substituído pela escrita, que é o desenho da fala, né? Então, eu acho que essa é a grande questão aí, né, que vai diferir essa criança de 5 e 6 anos dessa criança de 7, 8 anos. É a capacidade que essa criança de 7 a 8 anos tem de utilizar símbolos mais elaborados. E por quê? Porque agora ela contextualiza a inteligência dela agora, além de ser simbólica, né, que é essa capacidade de utilizar símbolos para substituir outras coisas, ela contextualiza esses símbolos. Então a criança fica o tempo inteiro perguntando por quê, mas por quê, mas por quê, né? Tudo ela quer essa contextualização, que é um comportamento que a criança de 5 e 6 anos, ela vai ter menos. A criança de 5 e 6 anos, ela pergunta o quê, né? Então, o que é isso? Né? A criança de 7 a 8 anos, ela vai perguntar para que isso serve, por que isso está aqui. Então, percebam como o próprio questionamento, ele já busca essa contextualização, tudo bem? Bom, esse pensamento aí da criança entre 5 e 6 anos, a gente chama de pensamento intuitivo, ela está lá naquela fase pré-operacional. Que isso quer dizer, gente? Já tem uma busca pela contextualização, mas existe muita imaturidade para contextualizar. Então, a criança ela vai buscar uma contextualização, mas muito amparada em cima de aparência, de percepção. Se vocês forem dar uma olhadinha,
nas redes sociais da Movimento Mirim, tem um vídeo muito bonitinho que eu coloquei, que eu tô com 2 crianças, na verdade são os meus sobrinhos, né? Então eu tô com a Lara, que tem 6 anos, e eu tô com o Gustavo, que tem entre 10, tá na fase aí de 10 para 11 anos, né? E é muito interessante, porque eu apresento para eles uma jarra, e essa jarra tem suco, né? E aí eu coloco esse suco em um copo e depois eu coloco esse mesmo suco em outro copo, né? Se não me engano é assim, ou eu transfiro de um copo maior para um copo menor, eu não lembro exatamente. Depois dêem uma olhadinha aí nas redes sociais da Movimento Mirim que vocês vão ver esse vídeo, né? E é muito interessante, porque a gente pergunta para a Lara, né? Eu pergunto para a Lara, quanto esse copo aqui, né, o copo maior, tem mais ou menos suco? E ela fala que tem mais, porque o copo é maior. Embora ela tenha visto eu transferir a mesma quantidade de suco para o copo maior e para o copo menor, no entendimento dela, no copo maior tem mais suco, né? E na verdade, no copo maior cabe mais suco, mas não é que tem mais suco. Mas essa é a forma de construir o pensamento dessa criança entre 5 e 6 anos. Ele é dominado por essa aparência, ela não se aprofunda para fazer essas contextualizações. A criança na segunda infância, isso para ela é óbvio, ela olha para aquilo e fala, não, o recheio aqui que tem nesse copo, né, que seria, enfim, o líquido, tem menos, então a quantidade é a mesma, né? Embora caiba mais aqui nesse recipiente, você não encheu o recipiente inteiro, então é a mesma quantidade que tem no copo menor. Quer dizer, ela vai se aprofundar, ela vai buscar essa contextualização, tudo bem? Bom, 5 e 6 anos, a criança aqui, ela vai utilizar, ela já vai começar a fazer uso, imagina, começar não, né? Ela começou a fazer uso aí dessa linguagem verbal muito cedo, né? As primeiras palavras, elas vão começar em torno de 1 ano de idade, mas substituir mesmo a linguagem corporal pela linguagem verbal é a 2 anos e meio, 3 anos, né? 5 anos ela já domina totalmente essa fala, tanto é que essa criança já entende, já pronuncia cerca de 15 mil palavras, se ela for bem estimulada, né? Esse é um bom repertório linguístico. Só que lá nos 7 a 8 anos, a gente já conversou sobre isso, a criança ela consegue, inclusive, desenhar a própria fala, né? Então, olha só como esse pensamento está sendo muito mais elaborado, né? Muito buscando essa contextualização. A gente chama de pensamento categorial essa forma de pensar da criança entre 7 e 8 anos, porque agora ela consegue construir categorias. Então, para essa criança é óbvio que, por exemplo, você tem, sei lá, uma categoria de mamíferos, por exemplo, né, de animais que são mamíferos, mas que dentro dessa categoria de mamíferos tem animais que nadam e tem animais que vivem na terra. E tá tudo certo. Então ela consegue colocar subcategorias, ela consegue entender que, embora alguns animais pertençam para determinada categoria, se você apresentar um outro contexto, você vai reclassificar esses elementos, esses animais, essas pessoas, seja lá o que for. A criança de 5 e 6 anos, esse pensamento ele é mais estático, ele não se move, né? Então é mais difícil para ela entender que você consegue reclassificar, que você consegue ressignificar, que você consegue reconsiderar e assim por diante. Ela é mais binária. E a ideia é que a criança entre 7 e 8 anos, ela saia desse binarismo e ela vá aprendendo a relativizar os conceitos. Tudo bem, o que isso tem a ver com a nossa prática, né? Como é que isso vira prática, na verdade, né? Então, gente, assim, olha só. Para criança pequenininha, entre 3 e 4 anos, a gente indicava muito que vocês utilizassem demonstrações, porque como a criança ainda estava se apropriando de todo esse recurso simbólico, de toda essa fala, ela tinha dificuldade para acompanhar. Enquanto você fala, ela tem que ir pensando sobre aquilo e transferir aquilo para o corpo dela, se a gente está falando de atividade física, né? E essa criança pequenininha, na verdade, ela acabou de se apropriar da fala, então ela está aprendendo a interpretar aquilo que você fala, ela não vai fazer essa transferência imediata para o corpo. A criança de 7, 8 anos, ela já começa a fazer isso. E a criança de 5 e 6, gente, ela está iniciando, ela está num esboço dessa transferência. Então, qual que é a dica? Combinem uma coisa com a outra.
Já que, no caso, esse professor, né, ele atende no mesmo horário crianças entre 5 e 8 anos, então combine as instruções verbais às demonstrações. Porque assim, na verdade, o que você está fazendo, né? Você está estimulando o seu aluno a fazer essa transferência daquilo que ele ouve, da sua instrução, para o corpo dele. E você está apresentando para ele esse estímulo visual também, que é justamente a demonstração. Essa demonstração não precisa ser você fazendo, né? Pode ser você fazendo, pode ser um colega fazendo, pode ser um vídeo, né? Mas a criança ela tem que visualizar aquele movimento que você está propondo que ela, enfim, realize, né? E ao mesmo tempo combinar aquilo com a informação que ela está ouvindo. Aí você está educando ela a combinar uma coisa com a outra e a transferir aquelas informações para o próprio corpo dela. Se a gente estiver falando de domínio afetivo, gente, vamos lá. 5 e 6 anos, essa criança, ela vai manifestar essas emoções secundárias, né? Vamos lembrar que as primeiras emoções que a criança manifesta lá pequenininha, né, com 1 aninho de idade, são as emoções primárias, que são aquelas emoções universais, que todas as crianças em qualquer lugar do mundo, em qualquer cultura, vão manifestar, né? E aí a gente está falando de emoções como raiva, como nojo, como tristeza, como alegria, como surpresa, são emoções, né, que em qualquer lugar do mundo, essas crianças, enfim, isso vai aparecer, e elas são acompanhadas aí de expressões corporais, de expressões faciais, né? Quando a gente está falando de emoções secundárias, são emoções que são aprendidas. Então, são emoções contextualizadas, e aí você não vai observar isso em qualquer cultura, em qualquer lugar do mundo. Então, são emoções, por exemplo, como empatia, né? Eu não nasço sendo empático, eu vou aprender, né, de acordo com o modelo educacional que eu tive, enfim, com os exemplos, com os valores que são passados para mim, eu vou aprender a ser empático. Então, isso começa a aparecer. A criança, ela tem essa capacidade de aprender essas emoções e, claro, cabe a gente estimular o aparecimento delas, né? A vergonha, o embaraço, a inveja, né? Porque para eu invejar alguém, na verdade, eu preciso de toda uma contextualização social, eu preciso entender que aquilo que a outra pessoa tem, ou que aquilo que a outra pessoa é, enfim, eu gostaria de ser, e isso desperta em mim essa emoção de inveja, né? Eu não nasci com isso, né? Eu vou, a partir de toda essa contextualização cultural aí, eu vou me apropriando desse tipo de emoção. O orgulho, a culpa e por aí afora, tá? O que acontece lá nos 7 a 8 anos? A gente vai aumentando a capacidade de interpretar as nossas emoções. Pessoal, no curso aí nos 5 domínios, a gente fala bastante sobre isso, da diferença entre emoções e sentimentos, né? Emoção é uma manifestação que acontece no meu corpo e que eu não tenho controle sobre ela, né? De repente, meu coração dispara, me dá aquele frio na barriga, né? Como aumenta a minha sudorese, sei lá eu, né? E eu não controlo isso. Isso é disparado de forma automática pelo meu sistema nervoso. Agora, o que é o sentimento? O sentimento é a interpretação daquilo que está se passando no meu corpo. E a criança, na segunda infância, ela vai aumentando essa capacidade dela de fazer essa interpretação. Por que isso é importante? Porque na hora que eu consigo reconhecer aquilo que se passa no meu corpo, nomear aquilo, né? Entender aquilo que está acontecendo, eu posso buscar, na verdade, a causa daquilo que está provocando essa emoção, né? Então, isso, no 7 a 8 anos, isso começa a ficar mais latente, essa capacidade da criança de verbalizar aquilo que ela está sentindo, porque ela aprende a interpretar aquilo. Claro, a gente precisa mediar, a gente precisa fazer uma tutoria a esse respeito, né? Então, é essa sugestão que eu coloco aqui. É importante que a gente estimule a criança a verbalizar, né? Atenção ao silêncio, criança que silencia, criança tímida demais,
é criança que está demonstrando insegurança para a gente, então vamos sempre ficar muito atentos a essa questão do silêncio, né? E vamos sempre estimular a criança a identificar aquilo que está se passando no corpo dela e a nomear aquilo. E aí elas precisam da nossa tutoria nesse sentido, tá? Nos 7 a 8 anos também aparece uma questão que eu acho que é bem interessante, né? Que é a capacidade da criança de entender que emoções conflitantes elas podem acontecer ao mesmo tempo. A criança de 5 e 6 anos, ela não consegue fazer isso, porque ela é binária. Então, ou é ou não é, né? Na verdade, binária mesmo é a criança entre 2, 3, 4 anos. 5 anos ela já começa a buscar essa relativização, embora ela ainda seja imatura para isso. É por isso que a nossa mediação aí ela é tão fundamental, tá bom? Se a gente for pensar na parte motora, lá na primeira infância, a gente tem que estimular muito construção de repertório motor, movimentos fundamentais. Se vocês forem dar uma olhada, né, no vídeo do último webinário, do webinário de julho, tem até uma questão muito bacana que eu coloco lá para vocês, né, de exemplos de como construir um planejamento pensando aí em habilidades motoras fundamentais, né, em construção de repertório motor. Então, busquem essa tabela lá no webinário de julho, que acho que está muito bacana, já dá um bom norte para gente, né? Mas, enfim, nos 5 e 6 anos é esse momento. Agora, o que vocês vão observar, e é muito interessante, os professores que têm a oportunidade de dar aula para crianças de 4 anos e para crianças de 5 anos observam que existe aí um ganho do ponto de vista da qualidade do movimento muito significativo em torno mais ou menos de 5 anos, porque a gente tem uma adaptação neuromuscular, gente. Então, o que acontece é o seguinte, existe uma melhor integração dessa parte sensório-motora. Para a gente produzir um movimento, né, a gente tem que dar conta de compreender essas informações que o meu sistema sensorial está abastecendo o meu cérebro, né? Então, tudo aquilo, todas aquelas energias que estão incidindo sobre o meu corpo, o meu sistema sensorial vai identificar e essas informações vão ser, então, enviadas para o meu cérebro, né, pelas vias aferentes. O cérebro, a partir dessas informações, ele vai, então, determinar que movimento, que comportamento motor que vai ser realizado, né? E aí esse comando vai pelas vias eferentes para a minha periferia, né? Para os meus músculos, enfim, a partir dessa interpretação, né? Dessas informações que ele recebeu dessas vias aferentes. E essa integração entre essas informações sensoriais e toda essa via descendente, né? Todas esses comandos para o meu sistema motor, né? Isso vai sendo, na verdade, muito refinado, muito em função de amadurecimento do sistema nervoso, né? A gente tem aí, né, algumas questões muito importantes, a própria mielinização. A gente não vai tratar disso aqui, porque isso demandaria aí um bom tempo de papo, mas o que é importante que vocês entendam é que as estruturas do sistema nervoso, elas têm um amadurecimento muito significativo nessa infância aí, né? E essa fase entre 5 e 6 anos é uma fase muito determinante para que isso aconteça. Então, você tem, de fato, mais força, e mais coordenação nos movimentos, e a gente observa isso na nossa prática, né? A gente denomina esse momento, aí se a gente for pensar em termos de desenvolvimento do esquema corporal, de corpo descoberto. Corpo descoberto, porque esse é um momento que a criança está voltada para o próprio corpo, né? Então, assim como ela é egocêntrica do ponto de vista social, ela é uma criança que o corpo dela é o ponto de referência para todas as direções do ambiente. Então, ela entende que as coisas estão à frente desde que estejam à frente do corpo dela, que estão acima desde que estejam acima do corpo dela, e assim por diante, né? Ela vai, então, construindo toda essa noção dessa segmentação corporal também, né? Então, ela constrói aí essa noção da cabeça, dos membros, do tronco, enfim, e ela vai aprendendo a fazer essa dissociação desses grandes segmentos, né, de todos os pedaços que compõem esse corpo dela. Entre 7 e 8 anos, na hora que ela começa a representar esse corpo,
esse corpo não só tem 2 braços, 2 pernas, um tronco e uma cabeça, mas ele começa a ter aí essa separação desses grandes segmentos. Então, a separação da cintura escapular, da cintura pélvica, de todos os pequenos pedaços que compõem os membros superiores. Então, ela consegue dissociar, agora, claro, desde que estimulada, desde que se movimente, né? Ela consegue, então, produzir movimentos que trabalhem com sinergia, com harmonia entre esses pequenos pedaços que compõem os membros superiores dela, os membros inferiores dela, coisa que lá nos 5 e 6 anos, não, ela levava um corpo em bloco, né? Muito embora ela comece essa dissociação mais ou menos em torno de 5 e 6 anos, a gente espera que isso se consolide até mais ou menos os 10 anos de idade. Tudo bem? Então, é o momento que aqueles movimentos fundamentais que ela adquiriu na primeira infância, o que vai acontecer? Ela começa a combinar esses movimentos, né? Se a gente for observar, né, agora a gente está num momento bem bacana de Olimpíadas aí, né? Então, tem algumas provas que são muito interessantes, né? Claro, se a gente for pensar aí, sei lá, na ginástica artística, aí é tudo tão. Você pega uma prova de solo, por exemplo, e fala, caramba, quantas combinações existem aqui, infinitas, né? Mas vamos para o atletismo, por exemplo, né? Quando a gente vê o salto em distância do atletismo, então você vê o atleta se aproximando lá da tábua, né, correndo, e aí ele aproveitando essa corrida para se impulsionar no salto, né? Inclusive na fase aérea do salto, ele ainda consegue, durante a fase aérea, durante o voo aí, se propulsionar ainda mais para frente, né? Por toda essa técnica aí que ele tem nessa fase aérea. Claro que isso é um movimento especializado, mas aonde que isso tudo começou? Isso tudo começou de uma construção de repertório motor, né, de uma aquisição da corrida, de uma aquisição do salto, e aí depois da combinação da corrida com o salto, que é justamente o que a gente vai fazer aí no grupo etário entre 7, 8, 9, 10 anos, e aí depois lá na adolescência você então vai especializar e você vai apresentar toda a técnica para esse movimento tão especializado, que seria, por exemplo, o salto, essa projeção desse corpo lá para frente, né? Na fase aérea do salto, ele se projetando ainda mais para frente, fazendo como se fosse uma passada no ar, né? Isso já seria um movimento especializado. Mas a base de tudo isso foi aí nesses grupos etários que eu estou passando para vocês. Bom, quando a gente fala de corpo representado aqui nos 7, 8 anos, né, essa criança, então, ela começa a representar, né, no cérebro dela, todos esses pequenos pedaços que compõem esse corpo dela, né? A gente chama isso de esquema postural. A gente sabe que a gente considera esquema corporal lá na adolescência, na pré-adolescência, quando a criança constrói a representação do corpo dela em movimento. Isso ainda não acontece. Nos 7 a 8 anos, essa representação ainda está estática, mas é uma conquista importante em todo esse processo aí. E aí, gente, quando a gente for falar em prática pedagógica, né, do que a gente tem, aonde que a gente tem que focar? Então, posso fazer correções técnicas aqui? Posso, principalmente a partir de 7 anos, né? Quando ela já representa esse corpo mentalmente. Mas são correções ainda muito gerais, tá? Não adianta a gente especificar, por exemplo, o ângulo do punho da criança, sei lá. Isso é um pouquinho mais para frente. Isso, 9, 10 anos, ela já consegue te entregar. 7 a 8 é o momento de você fazer correções gerais mesmo, tá? Pensem nos grandes segmentos corporais e foquem nisso. Essa dissociação tão minuciosa, né, desses segmentos corporais, a gente pode deixar aí para mais ou menos a partir de 9 anos. Tudo bem? E a gente pode, aos pouquinhos, né, ir aumentando, então, gradualmente a complexidade dessas atividades motoras e propondo essas combinações, bom? Parte social, né? 5 a 6 anos, o que acontece? A criança entra nessa fase de identificação. Então, ela escolhe alguns modelos, né? É o momento, por exemplo, que a criança, sei lá, se veste de super-herói, né? Porque ela escolhe alguns modelos que ela entende que são modelos que devem ser seguidos, né? Para que ela corresponda aí, para que ela ajuste os seus comportamentos, né? A modelos sociais, né? A toda essa cultura na qual ela está inserida. E é muito comum nessa fase as crianças
apresentarem uma certa identificação com modelos parentais. Então, muitas vezes, né, claro, isso depende de todo o contexto familiar, mas em grande parte das vezes, as meninas começam a se identificar muito com as mães, aí você vê as meninas colocando sapato das mães, andando de salto, põe bolsa, esse tipo de coisa. Os meninos, não, isso não é sempre, tudo bem? Isso não é uma regra geral, estou falando na maior parte das vezes, né? Isso depende muito do contexto familiar, né? A gente tem aí uma diversidade de situações familiares, né? Mas muitas vezes os meninos, eles começam a se identificar com os pais também, adotar alguns comportamentos, né? Próximos deles. E nos 7 a 8 anos, existe aí a gente chama de diferenciação, na verdade, existe muita divergência, em grande parte dos casos, nos interesses das meninas e dos meninos. Você vê grupos femininos formando e grupos masculinos formando, e até assim, você ouve às vezes, né, dos meninos, isso é coisa de menina, né, como se fosse uma repulsa, né, isso acontece nessa segunda infância e depois na adolescência aí eles voltam a se aproximar. Agora, o que é muito interessante é que se houver uma mediação sua, os meninos e as meninas se misturam numa boa, isso dá muito certo. Então, é importante que a gente interfira nesse sentido, tá? Então, até porque do ponto de vista do desempenho motor, nesses grupos etários não tem diferença de desempenho. Se houver diferença, é porque a criança foi mais estimulada para um determinado tipo de habilidade motora do que outra. É esperado que haja desempenho, diferença de desempenho em termos de desenvolvimento motor, né, de desempenho motor, na adolescência, né? Então, quando as meninas começam a secretar mais estrógeno, os meninos começam a secretar mais testosterona, você vai ver, de fato, uma diferença muito significativa do ponto de vista sexual. Aqui não tem. Então, quanto mais a gente intervir no sentido de misturar, é muito bacana, porque eles se entendem muito bem. Na hora que você mistura, a coisa dá muito certo. Mas espontaneamente isso não acontece, tá bom? E é importante que a gente faça isso. É importante que a gente misture e que eles aprendam a lidar, enfim, socialmente entre eles, a se respeitar e por aí afora, que eles façam aí as suas escolhas. Depois, do ponto de vista moral, tanto no 5 e 6 quanto no 7 a 8, a criança está na fase da heteronomia, né? A heteronomia, gente, vamos lembrar, é aquela moral, a heteronomia moral é aquela moral que, assim, eu não consigo decodificar as regras ainda, entender para que aquelas regras servem, mas eu tendo a obedecer, porque elas foram colocadas por alguém que eu entendo como autoridade. Então, principalmente nos 5 e 6 anos, a criança não questiona essas regras, né? Essas regras estão postas, ela entende essas regras como alguma coisa imutável, por esse binarismo também característico desse grupo etário, e ela tende a cumprir aquilo. Claro, desde que não seja uma criança que apresente aí um comportamento opositor, mas aí são outras questões, né? Estou falando daquilo que é esperado na maior parte das vezes, né? Por isso que a gente chama essa regra de regra coercitiva. A criança, ela tende a ser coagida a atender aquelas regras. No 7 a 8, a criança continua nessa heteronomia, porque a gente imagina que mais ou menos na adolescência, pré-adolescência, 11 anos, que ela vai conseguir ter uma moral mais autônoma. Mas o que acontece aqui que é muito importante? Começa a aparecer uma intenção de cooperar. Então, a cooperação é eu me colocar no lugar do outro, né? Eu operar em conjunto, eu olhar aquela situação moral que se apresentou para mim usando o óculos do outro. Isso é possível quando a criança ela começa a trabalhar com hipóteses, né? Se eu tivesse no seu lugar, o que eu faria? E a gente sabe que o trabalho de hipóteses ele acontece no momento do operatório formal, né? Que é mais ou menos em torno de 11, 12 anos. Essa fase aí do operatório concreto, de acordo com Piaget, né? A criança ainda não se coloca no lugar ela não faz essa viagem, né? De se eu tivesse no seu lugar, o que eu faria? Não, eu estou aqui no meu lugar. Mas como existe essa busca por contextualização, né? Essa busca pelo entendimento daquilo que está acontecendo,
que a gente observa? Muitos conflitos, né? É difícil dar aula para esse grupo etário, porque na hora que a gente vai propor jogos coletivos, mesmo quando o time da criança ganhou, ela está lá questionando e falando que é injusto, que você está roubando e por aí afora. O que é muito importante? Vamos trabalhar com poucas regras e, além de trabalhar com poucas regras, contextualizar essas regras, propor rodas de conversa. Porque não que isso vai resolver totalmente, tá, gente? Muitas vezes a criança sai revoltada mesmo, pela falta de maturidade dela para entender aquilo que está acontecendo. Mas a gente precisa apontar e propor essas rodas de conversa, que não são tão necessárias depois mais para frente, né? A gente não precisa interromper o jogo toda hora num grupo, por exemplo, de adolescentes. A gente interrompe, no final a gente conversa sobre aquilo que aconteceu, mas no 7 a 8 a gente precisa. E tem muito conflito mesmo, não é fácil. Agora, ao mesmo tempo, é necessário propor, é necessário que as crianças vivam esses jogos coletivos, porque esse é o espaço onde a gente consegue trabalhar esse tipo de coisa. Se ela não viver corporalmente, ela não vai ter oportunidade de aprender. Então, é uma árdua missão aí nossa, mas é necessário. Bom, eu acho que essa primeira questão aqui a gente deu conta, né, de uma forma resumida, enfim, mas essa é a ideia que eu queria passar para vocês. Vamos para a segunda questão agora? Pessoal, vamos lá. A segunda questão veio de uma professora que fala o seguinte: olha, você já comentou, né, comigo e em situações passadas aí que o trabalho de equilíbrio é fundamental na primeira infância, né? Realmente, gente, é uma coisa que eu sempre comento, eu não sei, se vocês já acompanharam algum vídeo meu falando sobre isso, mas é importante que vocês entendam que se a gente for pensar em termos de aptidão motora, né, aptidão motora, eu já prometi para vocês, né, que a gente vai fazer um curso online aí com os parâmetros da aptidão motora, né? Esse curso está em construção, juro que eu imaginei que eu fosse terminar ele antes, mas enfim, tem muita coisa acontecendo, então tá difícil, né? A gente vai fazer aí um curso na verdade são 5 cursos que vão compor uma coleção, né? Então a gente vai ter um curso só para a gente falar sobre equilíbrio, o outro só para a gente falar sobre coordenação, o outro só para a gente falar sobre agilidade, o outro só para a gente falar sobre velocidade, o outro só para a gente falar sobre potência, como é que a criança constrói tudo isso, e dicas de intervenção. Mas isso está em produção, gente, a gente está com muita coisa acontecendo no Movimento Mirim, está difícil de eu conseguir, enfim, terminar isso, mas eu prometo para vocês, isso está em construção, eu ainda vou entregar esse curso para vocês, né? Mas vamos antecipar um pouquinho algumas informações que a gente vai colocar aí nesse curso, né? Quando a gente fala de aptidão motora, primeira infância, é fundamental que a gente trabalhe equilíbrio e coordenação, tudo bem? Depois, nesse curso que vai ser aí lançado, vocês vão ter oportunidade de entender como é que tudo isso é constituído, vamos falar inclusive da questão do sistema nervoso, né, da importância do sistema nervoso nisso tudo, como que isso vira prática, mas tenham isso em mente. Primeira infância, muito importante a gente trabalhar a questão do equilíbrio, a questão da coordenação. Na segunda infância, aí o que é muito bacana? Além do equilíbrio da coordenação, não que a gente esqueça isso, mas a gente carrega isso, né? Aí a gente começa a introduzir agilidade, velocidade e potência. Tudo bem? Então, por isso, né, que essa professora está relatando isso aqui. Poxa, você já me falou muitas vezes que o equilíbrio é fundamental na primeira infância, né? Aí vem a pergunta: esse trabalho também deve ser aplicado para as crianças maiores? É mais indicado propor atividades de equilíbrio com a criança em decúbito horizontal ou em decúbito vertical? Vamos para a resposta, mas antes de chegar na resposta, deixa eu só responder assim essa parte final da pergunta dela, porque isso eu nem coloquei no slide, né? Pessoal, não interessa o decúbito, tá? Não interessa se é decúbito horizontal, se é decúbito vertical, não interessa. Equilíbrio é equilíbrio e vamos, enfim, é importante que a criança se equilibre de todas as formas possíveis e imaginárias, seja o teu trabalho dentro de uma piscina, seja o trabalho fora da piscina, tá legal? Então, assim, equilíbrio é equilíbrio. Não precisa priorizar nenhuma posição específica, tá legal? Bom, vamos lá então. Eu coloquei aqui, isso que eu estou colocando para vocês, gente, assim, pensem, dicas de Cláudia, dicas do Movimento Mirim, tá? Vocês não vão encontrar isso na literatura, pelo menos eu nunca vi, assim, uma diretriz nesse sentido, então isso não é uma regra, tudo bem? Isso é dica de alguém que trabalha muito com criança, enfim, e que
observando na minha prática, eu estou aqui recomendando para vocês algumas coisas, tá bom? Mas organizem a prática de vocês da forma que vocês acharem mais conveniente. Isso daqui é só, enfim, de experiências que eu fiz, é empírico, empírico, né? Não é tão empírico assim, uma vez que eu experimentei, mas não tem um método científico para isso, tá bom? Mas vamos lá. O que a gente tem que considerar quando a gente vai propor o equilíbrio? Pensem, lembrem aí da direção do desenvolvimento motor, né? Então, vamos lá, ela é céfalo-caudal, tudo bem? Então, isso quer dizer que eu vou adquirindo o controle dos meus movimentos da cabeça em direção aos pés. E aí, uma outra direção, que é essa que eu quero tratar aqui com vocês, ela é próximo-distal, ou seja, ela é do centro em direção às extremidades. Então, a minha construção, a minha aquisição do meu controle motor, ela acontece nesses dois sentidos, da cabeça em direção aos pés e do centro em direção às extremidades. Isso quer dizer que se eu for trabalhar com equilíbrio, o início do trabalho do equilíbrio, vamos pensar no próximo. Vamos trabalhar com as crianças com o corpo fechado, com o corpo grupado, tudo bem? Então, assim, coloquem, por exemplo, crianças agachadas, né? Crianças ajoelhadas. Depois a gente vai estender, depois a gente vai colocar as crianças em pé, de fato, né? Por isso que a gente começa com rolamentos com o corpo grupado. A gente não começa com rolamentos, por exemplo, com as pernas afastadas, não é assim? Então, sem querer, a gente já faz isso, né? Mas vamos entender o que está por trás disso, o que embasa essa nossa prática. Então, essa é a primeira questão, tudo bem? Depois, outra dica. Vamos começar o nosso trabalho de equilíbrio, na hora que vocês forem compor aí o planejamento de vocês. Se eu fosse né? Estou no módulo de equilíbrio, como é que eu vou organizar o meu trabalho? Eu gosto de começar pelos giros. Porque, se vocês lembrarem, né, do módulo aí que a gente coloca no curso, né, quando a gente fala de desenvolvimento afetivo, e a gente fala que as crianças, elas gostam muito de tudo que tenha muita estimulação do labirinto, né? Acho que isso eu falei em todos os webinários até agora, mas vamos lá, né? Se a gente pensar aí no autor, Bernardo Couturier, ele traz isso para a gente, que quando o labirinto é muito estimulado, a criança tem muito prazer. Por que isso acontece? Porque o labirinto ele foi muito estimulado no momento da nossa vida intrauterina, né? A função do labirinto, o labirinto é um órgão receptor que a gente tem no nosso ouvido médio, e a função dele, na verdade, é identificar quando há deslocamento da cabeça. E na nossa vida intrauterina, a nossa cabeça foi muito movimentada, foi muito deslocada, porque a gente estava num líquido dentro da barriga da nossa mãe, enquanto a nossa mãe marchava, a nossa cabeça deslocava o tempo inteiro, né? Então, isso são memórias muito fortes que a gente tem. Pessoal, as nossas memórias, elas não são construídas simplesmente pela nossa fala, com intermediação da verbalização. As primeiras memórias que a gente tem são as memórias que a gente são as sensações que a gente tem, né, no nosso corpo, porque quando a gente era muito pequenininho, a fala não estava disponível para a gente. A gente tem a memória olfativa é muito forte também, né? Essa memória com a mediação do raciocínio lógico, ela é construída no momento que o raciocínio lógico está disponível para mim, né? Então, por isso que às vezes a gente fala, eu não lembro direito, mas é esse cheiro, nossa, que cheiro forte, que lembra, sei lá, a casa dos meus pais, a casa da minha avó, que coisa forte. Isso é muito forte. E da mesma forma, essas memórias, quando nossa cabeça é deslocada, ela é lá, enfim, da época que a gente estava dentro da barriga da nossa mãe. E depois, na fase pós-natal, no momento do acalanto, né? Isso também acontece quando a gente está envelopado no colo da nossa mãe e ela quer fazer a gente dormir, a nossa mãe, o nosso cuidador, enfim, é natural esses balanceios. Então, são memórias muito fortes. Então, sempre que a gente tem muita estimulação do labirinto, isso dá muito prazer. É por isso que eu gosto tanto dos giros, seja na água, seja na terra, né? A criança busca isso. Se vocês forem ver, a criança espontaneamente ela fica girando ao redor do próprio eixo corporal dela.
né? Esses brinquedos gira-gira que tem em playground, ou em buffet infantil que tem esse labamba, sei lá eu, essas xícaras que giram, né? Como a gente gosta, e a gente leva isso, né? Os balanços, as redes, enfim. Então, eu gosto de propor esses giros axiais e coisas simples, sabe, gente? Pode ser com a criança em pé, realizando esses giros, pode ser com rolamentos laterais, né, que a gente chama de panquequinha, né, e a criança vai rolando deitadinha e mudando de decúbito. Isso dá para fazer na água também. Isso tudo é muito legal. E a gente começando por aí, a gente consegue promover experiências de prazer para as crianças, tá? Então eu gosto bastante de iniciar esse trabalho de equilíbrio com esses giros. A gente pode também propor os rolamentos, dependendo da faixa etária da criança, começar aí com esses rolamentos para frente, esses rolamentos para trás, né, um pouquinho mais para frente se a gente for pensar em termos de grupo etário, mas o legal dos rolamentos, né, das cambalhotinhas, é que a gente está com o corpo todo grupado, e lembrem dessa direção aí do desenvolvimento motor, próximo distal, então esse corpo todo fechadinho, ele facilita isso. Então eu gosto de começar com giros, tudo bem? Depois, as atividades de equilíbrio dinâmico, elas são muito interessantes, mais do que equilíbrio estático. Isso vocês têm que observar. Porque muitas vezes, quando a gente fala, vou começar um trabalho de equilíbrio, o que todo mundo pensa no equilíbrio estático? Gente, o equilíbrio dinâmico, ele é muito mais fácil de ser trabalhado. Sabe por quê? Na hora que o meu corpo está entrando numa situação de perda de equilíbrio, rapidamente um outro segmento corporal é acionado para compensar essa perda do equilíbrio. Então, iniciar o trabalho de equilíbrio com equilíbrio dinâmico é mais fácil, porque, na verdade, a criança ela vai ter mais oportunidades de se manter equilibrada, porque rapidamente ela reorganiza o corpo dela e retoma o equilíbrio. Aí a gente vai para o equilíbrio estático, que na minha opinião é mais difícil de ser trabalhado, né? Como que eu, Cláudia novamente, tá, gente? Eu não tenho um método aí científico que fale para você fazer dessa forma, mas é o método que eu trabalho, né? Eu gosto de começar com perturbações, né? Então, a criança está lá em equilíbrio estático, por exemplo, ajoelhada, sei lá, num tecido. E aí eu vou perturbar esse tecido, eu vou puxar esse tecido, ela vai precisar permanecer estática aí. Ou se eu estiver na água, num colchão, a criança está sentada no colchão e eu vou prover uma perturbação nesse colchão. Ela vai amar, porque remete aí a essas sensações intrauterinas, né? Tem bastante estímulo de labirinto, e eu tô com esse corpo fechado, eu tô com esse corpo grupado, tá? Então, isso é muito bacana. Então, assim, prover essas perturbações, né, com a criança com esse corpo grupadinho, com esse corpo fechadinho, a gente tem um excelente trabalho de equilíbrio. Gente, outra coisa, base de apoio, né? Na hora que a gente promove essas perturbações, nesse trabalho inicial do equilíbrio, mantenha uma boa base de apoio. A gente não precisa reduzir base de apoio nesse momento. O desafio aqui é que a criança mantenha-se equilibrada numa superfície que é instável ou numa superfície que está sendo perturbada. Por que essa dica? Vamos lá. Vocês lembram que é esquema postural, né? Que é o momento que a criança tem representado no cérebro dela todos os pedaços que compõem o corpo dela. Que momento que isso acontece? É só na segunda infância. Na primeira infância, ela está se apropriando daquele corpo e ela está aprendendo que aquele corpo é segmentado. Mas ela se desloca em bloco, não é assim que ela se desloca? Então, se eu quero que ela se movimenta, se eu quero, por exemplo, que ela mova, sei lá, os membros superiores, ela leva o braço inteiro, ela não dissocia o cotovelo do antebraço, do braço do punho, sei lá. Não, ela leva um braço, ela leva um bloco. Ela leva um bloco que é o tronco, que é a cintura escapular com a cintura pélvica, tudo misturado. Ela não dissocia uma coisa da outra. Então, se eu for reduzir base de apoio, por exemplo, colocar a criança em pé, sustentada só num pé, né?
ela ainda não tem a organização desse corpo com uma base de apoio menor, porque ela ainda não tem a representação de todos os pedaços que compõem o corpo dela no cérebro dela. Então, não adianta eu fazer essa redução da base de apoio nesse momento. A criança até se equilibra em um pé só, na verdade, olha só que interessante. Se você for pegar uma criança pequena, ela faz os saltitos num pé só. Ela faz de 3 a 4 saltitos, mais ou menos, a criança pequenininha, né? 3 anos, 4 anos, e você vai até aumentando isso com 5 anos. Mas quando que ela fica equilibrada num pé só? Próximo de 7 anos. Tá vendo? Como o equilíbrio dinâmico, ele é mais fácil de ser trabalhado do que o equilíbrio estático, né? Então, depois que eu promovi perturbações, que eu trabalhei com a criança numa superfície instável, aí o que eu vou fazer? Eu vou deixar a superfície onde ela está apoiada mais estreita. Então, eu vou mexer no ambiente, eu ainda não vou mexer no corpo dela. Próximas do chão, tudo bem? Para a criança não se sentir insegura. Então, eu vou, por exemplo, colocar corda no chão e falar para a criança passar sobre a corda, uma fita no chão. Eu posso até virar, né? Isso a gente adora fazer, o banco sueco ao contrário. Tudo bem, eu estou mexendo no ambiente. Depois eu vou mexer no corpo dela. Depois eu vou propor redução de base de apoio. Então, aí sim, ficar apoiada num pé só. Aí depois eu vou, claro, até inverter esse corpo, né? Então, colocar essa criança aí de cabeça para baixo. Aí tudo bem. Aí, novamente, pensando em primeiro com o corpo fechadinho, grupado, e depois com o corpo estendido. Essa lógica, ela faz muito sentido e ela é muito eficiente para o trabalho de equilíbrio. Então, sempre que vocês forem construir um planejamento, gente, tenham em mente, é por isso que esse curso é importante, né? Porque ele apresenta para vocês o caminho da direção do desenvolvimento. E a partir de todo esse conhecimento sobre a questão de desenvolvimento infantil, vocês vão então embasar a prática de vocês, construir a prática de vocês e fundamentar a prática de vocês. Essa lógica que eu estou apresentando para vocês é uma lógica que eu sigo e que dá certo, justamente porque ela está fundamentada em toda essa parte de desenvolvimento infantil. Tudo bem? Bom, segunda questão entregue aqui para vocês, vamos pensar agora na terceira questão. Bom, pessoal, vamos lá. Aí tem uma outra questão aqui, né, que eu recebi. Como que eu vou trabalhar com noções de direita e esquerda com crianças antes dos 5 anos? Pessoal, não vai trabalhar. Vamos entender por quê. Vocês lembram aí no módulo 5, né, no curso 5 dessa coleção dos 5 domínios, quando a gente está falando aí de desenvolvimento perceptivo motor, a gente fala desse conceito de lateralidade. Esse conceito de lateralidade, gente, é o seguinte, a criança vai se apropriando, né, ela vai tomando consciência que o corpo dela, existe um eixo no corpo dela, que divide o corpo dela em 2 lados. Aí você fala assim, então aí que ela começa a entender mais ou menos o que é direita e o que é esquerda? Sim, mas vamos entender esse processo, por que isso é importante? Porque a partir do momento que ela concebe que existem 2 lados no corpo dela, ela consegue entender que, embora esses 2 lados sejam iguais, eles podem ser movimentados de forma independente um do outro. Então, se vocês forem observar uma criança pequenininha realizando qualquer tipo de movimento, seja na natação. Na natação, por exemplo, o que elas costumam fazer, né? Espontaneamente, a pernadinha de peito, né? Na verdade, não é uma perna de peito, mas a gente chama aí perna de sapinho, né? Que é uma coisa meio elementar. Mas ela, naturalmente, ela leva as 2 perninhas, às vezes até uma ondulação. E a perninha de crawl, às vezes, ela tem mais dificuldade de fazer, porque a perna de crawl é alternada e demanda aí um entendimento que essas 2 pernas vão se mover de forma independente. Quando vocês vão para a Terra, né, tem acho que umas 2 semanas, eu estava observando a aula de um professor de lutas, bem interessante, e ele estava propondo um salto, né, no aquecimento, né, saltos antero-posterior, sabe, quando você faz alternância, né, de segmentos, então tá lá, perna direita estendida na frente, a esquerda estendida atrás, e aí você vai alternando. Quando eu era criança, a gente chamava isso de politamanco, não sei como é que vocês chamam agora, né, e era interessante porque as crianças mais velhas, 7, 8 anos, faziam numa boa. E as crianças pequenininhas, elas ficavam saltando no mesmo lugar com as 2 perninhas ao mesmo tempo. É isso mesmo, né? Elas não vão fazer essa alternância de segmentos.
Isso tudo é muito complexo para elas fazerem, porque elas ainda não se apropriaram da lateralidade. Então, essa noção de direita e esquerda requer que a criança entenda que existem dois lados do corpo dela que são separados, e ela ainda não entende isso, ela move os dois lados ao mesmo tempo. Depois que ela se apropriou da lateralidade, isso começa em torno de 4 anos, mas isso se consolida em torno de 6 anos de idade, 6, 7 anos de idade. Então, a gente ainda vai ter muita dificuldade da criança aí com 5 anos de responder para você o que é direita e o que é esquerda, né? Porque ela tem que entender que esses lados são independentes e nomear cada um desses lados, gente. Isso é um processo que demora mesmo, tudo bem? Aí, o que acontece, né? A partir mais ou menos dos 6, 7 anos de idade, ela começa a projetar essa lateralidade no espaço. Então, ela começa a identificar a diferença entre os lados do espaço. Por isso que a gente recomenda que a alfabetização de fato, né, ela comece aí entre 6 e 7 anos. Você começa a ensinar, por exemplo, uma criança de 5 anos, quando ela entra nessa fase do letramento, o que é muito comum? Ela escreve espelhado, os próprios números são espelhados. É muito bonitinho de ver isso, né? E aí tem pai que fica super preocupado, né? Não, gente, normal. A criança, na verdade, ela não identifica a diferença entre um lado e outro. Então, para ela, tanto faz o 5 ser dessa forma ou ser ao contrário. Aí, na alfabetização, por exemplo, quando você pega letras onde a única diferença das letras é o lado que a haste está, por exemplo, a letra B de bola e a letra D de dado, né, minúscula. As crianças pequenininhas, para elas, é a mesma letra. Elas não entendem porque o que vai diferir uma letra da outra? A localização da haste. E como elas ainda não têm essa percepção sequer da lateralidade no corpo delas, quanto mais no espaço, para elas a letra é igual, né? Outra coisa que elas têm que ter noção quando elas começam a ler, essa noção do sentido da escrita, né? Que é da esquerda para a direita. Novamente, você vai ver criança escrevendo ao contrário, desenhando ao contrário, da direita para a esquerda, porque essa noção de lados ela ainda não tem. Se a gente for pensar em termos de aquisição das direções do espaço, a noção de estar ao lado é a última noção que a criança se apropria, tá bom? Porque depende dessa questão aí da lateralidade. Então, não tem como mesmo. A criança, antes dos 5 anos, ela não está pronta para identificar o que é direito e o que é esquerda, tá bom? Vamos para a última questão, pessoal? Então, vamos lá. Nessa última questão aqui, a pergunta é a seguinte: eu observo que as crianças com idade inferior a 5 anos têm dificuldade de corresponder às minhas instruções para a correção da pernada na natação. Tem alguma estratégia para facilitar esse trabalho? Bom, eu não preparei slide para a gente responder isso aqui, porque aqui é mais um bate-papo, né? Vamos lá. Pessoal, primeira questão, correções técnicas com crianças pequenas, elas são difíceis mesmo da criança corresponder, porque ela tem que transferir para o corpo dela uma informação que você está passando. E essa transferência para o corpo de uma informação, de uma instrução que está sendo passada, ou mesmo de uma demonstração, ela é difícil porque ela ainda não construiu o esquema postural, que é a noção de toda a dissociação dos segmentos corporais dela, tá bom? Então, a gente coloca correções gerais aí, mas a gente sabe que é ineficiente ainda. Claro que a gente vai instruir algumas questões, né? A gente vai buscar isso, mas saibam que a criança não vai corresponder exatamente como você gostaria. Essa é uma questão importante, né? Por que a dificuldade da pernada, especificamente da pernada do crawl? Por essa questão que eu já falei para vocês a respeito da lateralidade, que a consciência que as duas pernas, elas vão trabalhar de forma independente uma da outra. Então, a criança que ainda não se apropriou da lateralidade vai ter dificuldade de entregar isso. Qual é a questão clássica, né? A execução clássica da criança de 3, 4 anos? Uma flexão exagerada da perna, né? O pezinho vindo para fora da linha da água. Isso é clássico,
né? Elas realizam isso mesmo. Primeiro, não tem problema nenhum elas fazerem isso pequenininhas, tá tudo certo, né? Mas se você quer garantir que essa perna, de repente, realize uma flexão menor e você vai observar que a tua fala é insuficiente para ela transferir essa informação para o corpo, sabe qual que é a dica? Trabalha submerso. Tá bom? Ela não vai conseguir se deslocar submersa se ela exagerar nessa flexão. Então, assim, priorize esse trabalho, faça o trabalho do deslocamento submerso, propondo que ela faça aí esse batimento de perna, e você vai ver que isso vai melhorar naturalmente. Mas, assim, correção técnica mesmo, a partir de 7 anos, e a partir de 5 anos a gente começa a fazer uma correção mais geral aí, isso tende a dar certo, mas não se preocupa que tá tudo certo, que o caminho é esse mesmo. Pessoal, finalizando aqui o nosso fórum de agosto, foi muito bacana conversar com vocês. A gente volta a se encontrar na primeira quarta-feira de setembro. Nesse meio do caminho, se vocês precisarem de ajuda para alguma coisa, vocês fiquem à vontade para entrar em contato comigo. O WhatsApp da Movimento Mirim é 11 9 5061 8020, tá bom? Fiquem super à vontade. Tem uma dica, eu não sei se todos vocês já entraram no site, tem lá, eu acho que eu já dei esse recado aqui, mas acho que vale a pena dar de novo, né? Se vocês entrarem movimentomirim.com/pesquisa, tem uma tabela muito bacana lá de aptidão motora. Essa tabela, ela não está disponibilizada para vocês nos infográficos que vocês têm nos cursos aí de 5 domínios. É uma tabela linda, se vocês quiserem imprimir, ela dá para imprimir no A0, dá para fazer um quadro, ou dá para imprimir no A3, né? Que apresenta aí todo o percurso do desenvolvimento na verdade não é aptidão motora, é aptidão física. Então tem as valências, né? Se a gente for pensar em termos de aptidão física e de aptidão motora lá. Então tem toda a construção, como é que isso acontece na infância e na adolescência, é bem bacana. Aproveitem para fazer o download desse material que está lá no site, combinado? Beijo para vocês, gente, e até setembro.